uma vez chegando até você com o nosso canal da Igreja Batista do Planalto. Fica aqui na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, no Papicu. E hoje eu tenho uma alegria muito grande, eu estou aqui com o pastor, amigo, o Deni. Deni, ele tem uma história de transformação muito grande, a gente vai contar isso para você. É algo que retrata a força, o poder, a mão e a bênção do Senhor sobre a vida dele, para a gente aprender no testemunho vivo do pastor Deni que Deus ainda tem força, que Deus ainda tem poder, que Deus é o mesmo. Mas deixa eu lhe dizer, quem é o pastor Deni? Nos dias atuais, é uma pessoa que Deus teve misericórdia, né? No passado, a gente tem um passado tenebroso, de histórias com drogas, enfim, uma pessoa que andava perdido no mundo e, através de curiosidade, a gente acabou entrando no mundo das drogas, e principalmente do crack, onde foi a minha decadência, onde tive algumas perdas importantes na minha vida. Chegou ao fundo do poço. Como família, filho, a gente praticamente trocou a vida toda pelo crack, né? Eu já era usuário de outras substâncias, mas o crack foi o fim da picada. Aí a gente, por causa do crack, a gente teve essas percas e a gente chegou a esse fundo do poço, né? E muitos hoje, infelizmente, estão nessa situação. Morou na rua? Morei 8 anos na rua. Na rua, dormia à noite nas calçadas. No decorrer dessa trajetória com o crack, né, e essas perdas, eu acabei perdendo a confiabilidade da minha família. A família não aceitou mais e a gente teve que procurar um refúgio. O refúgio que eu encontrei foi a rua. Né, passei 11 anos praticamente usando crack, e desses 11 anos, 8 foi na rua. Foi morando na rua, né? Cheguei a passar 9 meses, 9 ou 10 meses sem tomar um banho, barbudo, cabeludo, né? Uma coisa meio bem sujo, assustadora, né? Sujo literalmente, por dentro e por fora, né? Muitas vezes eu batia no meu calcanhar aqui, né? A gente batia para soltar as crostas que ficavam de tanta sujeira, que a gente praticamente não tomava. O que acontecia nesse período era que a gente encontrava uma torneira aqui, e passava uma madeira no rosto, mas não era aquela coisa de limpar. Entendi. Pastor Deni, como foi essa mudança de vida? O que é que aconteceu quando você encontra Jesus e como foi esse encontro com Jesus? Eu conheci Jesus no ano de 2004. 2004. Né? Eu estava iniciando a droga, eu comecei nesse crack no ano 2000. Em 2004 eu já estava praticamente entrando na porta do fundo do poço e Deus ainda abriu uma oportunidade para mim mudar. Né? Fui para uma casa de recuperação e logo conheci Jesus nessa casa de recuperação. Coisa boa, né? Fui forçado a entregar minha vida para Jesus lá dentro. Porque tem que ter aquele controle, né? Há uma hierarquia, uma disciplina que tem que ser seguida nessas casas. Não gostando muito, mas eu fui na frente. E foi a maior coisa que aconteceu na minha vida, né? Conhecer Jesus. Só que, como nós somos falhos, pastor Abraão, 6 meses depois eu acabei saindo novamente, me tornei filho rebelde. Deu uma vacilada. Caiu um pouquinho, retroagiu. Isso. Tropecei, acabei caindo e para mim voltar de novo, o Senhor teve que colocar algumas coisas como enfermidades, né? Nesse período eu peguei tuberculose no ano de 2007 e a tuberculose, ela foi aquela tuberculose bem agressiva. Sim. Que rapidamente tomou meu corpo, eu perdi muito peso. Eu me lembro dessa fase. Bem magro. Bem dessa fase, você bem magro, tossia muito. Isso. Hoje a gente se encontrava. Mas carrega essa sequela, né? Fica sequelas, claro. Porque assim, Deus ele perdoa nossos pecados.
a consequência ele Ah, não sim, tira, você né? não tira. Tudo que o homem planta, ele colhe. É bíblico, né? É a lei da semeadura. Pois é, e nesse período, né, que dessa tuberculose, como ela veio muito agressiva, eu fui abandonei 7 vezes, né, que para a médica... Fazia o tratamento, começava, mas parava. A gente se Eu me lembro que você devia ter internado uma época. Pronto. Ficou no A hospital gente, a gente se sentia melhor, né, e achava que podia fumar novamente, ia fumar novamente. E nesse período acabou abandonando 7 vezes, que a médica até se assustou de eu ainda estar vivo. Ele está vivo. Mas só que quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, né, esse plano ele acontece, eu costumo sempre dizer nas minhas pregações, ou algumas oportunidades que Deus me dá, de quando Deus ele tem uma promessa sobre a vida de uma pessoa, ou ele vem numa cadeira de roda, ou ele vem faltando um braço, uma perna, vem com a metade da cabeça, mas ele vai. É o que Jesus falou para Marta, Maria e para o povo judeu que estava ali em Betânia, quando ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Então hoje você é testemunho vivo de que se pode recuperar das drogas, se pode reequilibrar na vida. Você é testemunho vivo que Deus cura, Deus tem poder, porque você tem um testemunho do que você passou, né? Então isso é importante para a gente até aprender, e isso eu deixo como mensagem para nós. Deus ainda é o mesmo, Deus não mudou nada. Porque a gente tem aquela ideia também de dizer assim: ah, o Deus da Bíblia. Não, é o Deus de hoje também, é o Deus da Bíblia, não da história somente da Bíblia, do Antigo Testamento, nem da era cristã do Novo Testamento, ministério terreno de Jesus. Esse Deus que age é o Deus que tem força e poder que transforma. E o pastor Dene, nosso amigo Dene, é na verdade um testemunho vivo disso, que pode sair das drogas quando você encontra Jesus, pode ser uma nova criatura, que Paulo já dizia isso aos crentes em Corinto, e que Deus transforma na saúde física também, a questão biológica, você foi curado. E a gente que não está com história de carochinha, né? Sim, sim, você é o testemunho vivo. Eu tenho muitas testemunhas, né? Até aqui na Igreja Batista, né? A gente tem algumas testemunhas oculares, uma das pessoas é o evangelista Cid, né? Ele conviveu comigo nessa situação. Ele é uma das pessoas oculares que viram, não foi ninguém que disse para ele, né? Essa situação que eu estou contando. Mas eu cheguei a ver também, a gente ainda não se conhecia, não tinha essa relação cristã, de amizade e de irmandade religiosa, mas eu me lembro de você ali perto da plaza, ali perto da Santos Dumont. O meu local o ponto era ali, me lembro muito bem de você. Era o Pão de Açúcar, em São Mateus, Banco do Brasil. Tanto é que quando eu vi da sua transformação, não sei se isso foi em 2006 ou 2009, tenho dúvidas, eu lhe trouxe para dar um testemunho aqui na igreja. Foi em 2019. Eu lhe trouxe aniversário da igreja. Não, foi em 2019 não, foi 2016. Eu disse: rapaz, esse homem ele tem testemunho, porque meus olhos viram ele na sarjeta, ele na calçada, e a gente passava, conversava, às vezes ajudava, mas quando eu soube, exatamente pelas pessoas da comunidade, minha igreja é da comunidade aqui, e aí a gente viu e disse: não, isso é transformação, isso é Deus na vida dele. Sabe o que é interessante, pastor Abraão? É que Deus ele faz algo que a gente fica assim estupefato, tá? Sim. Mesmo nessas situações. Coisas grandiosas. Perdão. Não, fica à vontade. Sempre vai acontecer. Por quê? A sequela do pulmão. Devido à tuberculose, já eu volto ao que eu ia falar. Sim. Devido à tuberculose e juntamente com o crack, né? Que tuberculose, mesmo assim eu continuava usando droga. No ano de 2010 eu perdi o movimento praticamente do meu corpo. Sim. Né? Dei entrada aqui no Hospital Geral, na emergência, passei mal na rua e comecei a botar o meu fígado pela boca. Cheguei no hospital aqui, os médicos se recusaram a me atender porque disseram que eu não tinha mais chance. Terminal. Acabou. Né? Eles disseram para a pessoa que me colocou dentro do hospital que infelizmente eles não poderiam fazer mais nada. Né? Mas Deus podia, Deus estava trabalhando. Não tinha mais o que fazer, eles me deram 5%, mais ou menos 5% de chance de sobreviver. Né? Então, quando nós chegamos a esse nível de porcentagem, né,
é onde Deus ele entra. Né? As pessoas, muitas delas, elas não acreditam que Deus ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Porque hoje, como muitas pessoas deturparam a imagem do Evangelho, ficou uma coisa, né? Um pé atrás, vamos dizer assim. Isso. Vamos marcar um dia, um outro podcast para a gente falar sobre isso, as igrejas, as megas igrejas e a falta de vida de fé. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Mas vamos deixar para outro assunto. Hoje eu quero o seu testemunho. Aí, a gente deu entrada no hospital geral e acabou que me deram essa porcentagem, mas como Deus tem um plano, ele sempre tem os seus escapes. Consegui um remédio lá na veia, melhorei, voltei para a rua, né? E acabei no hospital do Maracanaú, que eu não recordo o nome, mas esse hospital até fechado hoje está, foi onde eu passei 4 meses e meio, dependendo de aparelhos, para poder sobreviver, né? E no ano de 2011, no dia 29 de março de 2011, eu ganhei um alta do hospital, que a médica disse ainda para minha mãe que eu não teria mais, eu sempre seria um inválido, né? Então eu teria que ficar morando no hospital o resto da vida, porque eu não conseguiria mais respirar. De aparelhos. Por que eu não conseguiria mais respirar? Porque hoje eu tenho, aqui no meu celular, hoje eu vivo com metade de um pulmão. Não tenho o pulmão direito e o esquerdo só tem uma metade dele. Né? Então, para a medicina, o que ela me disse lá, né, que eu tinha que ficar morando no hospital. Ligado em aparelhos. Pronto. Que coisa. Para poder respirar, né? Só que Deus, ele tem outros planos, né? Deus faz diferente a história. Ele é o Deus do impossível, né? Então, por isso da tosse. Como eu não tenho pulmão, o pulmão que eu tenho, o pouco que eu tenho ainda, ele é cheio de cavidades. E uma coisa que eu estou pensando aqui, você com toda essa dificuldade de pulmão, respiração e tudo, ainda é um pregador, né? Que a gente expõe muito o uso do pulmão, do ar, da voz, é uma mensagem bem eloquente, bem forte, a gente, bem movido pelo Espírito, a gente fala forte, fala alto, se movimenta. Deus faz mesmo é o que disse, a coisa acontecer. A gente fica estupefato com Deus por causa disso. Porque quem diria que hoje eu estaria aqui falando disso, ou que Deus me levaria a vários lugares para estar contando, né, desse mover que ele Você tem um testemunho forte, isso deve ser usado, porque é o que eu sempre penso, e é o que a modernidade das igrejas está trazendo. A gente promete muita bênção, mas esquece do Deus da bênção. E aí o Deus da bênção é que é a força. A gente não deve ir para a igreja para receber bênção. A gente deve ir para adorar o Deus que é abençoador. Então, na verdade, o teu testemunho é muito forte. Eu te conheci na rua, eu te conheci nas calçadas, eu te vi a mudança, eu lhe trouxe aqui na igreja, você me diz, eu acho que foi 2016, para dar o seu testemunho aqui. Você falou no púlpito da nossa igreja, da Igreja Batista do Planalto, e eu tenho acompanhado teu ministério, teu trabalho. Eu sei que houve uma genuína transformação. Por quê? Porque quando você se entrega à pessoa de Deus, quando você se converte verdadeiramente, você é regenerado, você é transformado, e Deus transforma por completo. Ele não transforma só a parte de doença, não. Ele transforma a vida biológica, mas ele transforma a vida espiritual também. Você é uma nova criatura. E Paulo diz isso muito claro quando ele fala em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, quando ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. Pastor Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. Faço. Como você entende hoje, na sua vida, e aí não mais olhando para trás o que você era, porque a gente já sabe, você contou seu testemunho, mas como você entende hoje a mão do Senhor te protegendo, te guiando, essa mão abençoadora? E aí eu gosto muito do texto de Tiago, no capítulo 5, verso 15, quando ele diz assim, e a oração de fé, e aí ele fala de fé, e a gente vive pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz: a oração de fé curará o doente, e ele se levantará. Como é que você vê isso na sua vida, esse testemunho assim, Deus opera bênção ainda hoje? É aí que nós voltamos para aquele assunto que me deixa estupefato, né? Certo. Eu nessa situação,
como o senhor chegou muitas vezes a me ajudar, né, dar aquela ajudinha para poder comprar uma merenda. Isso. Deus, ele sabe como trabalhar, sabia que eu ia me levantar e me colocar na posição na qual eu estou hoje. Eu conheci muitas pessoas importantes na rua, juízes, advogados, promotores, que são meus amigos pessoais hoje, entendeu? Amém, amém. E são pessoas que me ajudam em um trabalho que o Senhor me colocou hoje, né? Hoje o Senhor me deu a honra de ter um título como pastor. Amém. Quem diria que um morador de rua, um viciado em crack, um Zé Ninguém, chegaria a um título honroso, né? Chegaria a ser pastor, ser ministro, né, do Evangelho. Eu estou todo arrepiado, acredita nisso? É um título honroso que a gente tem que honrar mesmo, porque não é merecimento. Não é comissionamento. Não. Deus chama a gente. Tem até um louvor que o Jéssica Rufin canta agora, que eu gosto muito de cantar ele, que diz, né, que o que foi que ele viu em mim. Né? Você já ouviu esse louvor? Não. Talvez até tenha ouvido, mas não estou lembrando. Mas eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amor. Você está entendendo? A gente não tem. Aí o que é que eu. É um mérito, né? O que é que hoje eu quero passar para Deus? Apenas a minha gratidão, é o que eu tenho para Ele. Por mais que eu faça nessa terra, pastor Abraão, por mais que eu dê esmola, por mais que eu gaste o meu dinheiro, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, eu posso dar a minha vida para ser queimada na fogueira, mas se eu não tiver amor, está entendendo? Então, o que eu posso expressar através desse contexto todo, o qual foi dito aqui, é gratidão a Deus por Deus estar vivo, né? É gratidão a Deus por Ele ter me dado a oportunidade, que hoje nós trabalhamos com pessoas que eu era, né? Eu era essa pessoa, esse morador de rua, esse cara que vivia dormindo em cima de papelão. Hoje nós trabalhamos com esse público. Você está alcançando esse povo. Coisa legal. Aí eu fico assim emocionado porque o Deus que nós servimos me fez conhecer pessoas importantes na minha mendigagem, para que hoje eles pudessem me ajudar nesse trabalho. No trabalho novo que você está fazendo, que é tirar também pessoas da sarjeta, da calçada. Ele constrói a nossa história, né? Então Deus, eu quero passar isso para você. Você que se sente inferior, você que tem baixa estima, Deus ele jamais investe naquilo que vai dar prejuízo, né? Enquanto os meus olhos viam o Denir na sarjeta, Deus viu um rei. É verdade. Né? E Deus tinha um propósito na sua vida também, e você caminhou, porque Deus tem propósito para todos nós. Cada criatura e cada filho de Deus tem propósito. Às vezes não é só ser pastor, às vezes não é só ser um cantor de música sacra na igreja. Deus usa você na profissão que você está. Deus tem propósito na sua vida. Qual é a questão? Ou você caminha para esse propósito, ou você se afasta dele. Você lá na sarjeta, na calçada, dormindo na rua, Deus olhou e disse: eu tenho um propósito para o Denir. Eu vou fazer o pastor para ele pregar e testemunhar, porque ele viveu. Então o teu testemunho é forte, porque você viveu. Já pensou Lázaro chegar assim aos amigos dele, Betânia, e disse: rapaz, eu estava morto. Aí os amigos dizem assim: eu vi. Como você dizendo aqui, não, eu me recuperei. Eu te vi na rua. Eu cheguei a te ajudar algumas vezes, assim, vou ajudar esse cara, vai que ele precisa de alguma coisa. Tá entendendo? Então eu sei que o teu testemunho é forte porque você viveu. É como Lázaro falando lá com os amigos dele: ó, eu estava morto. Aí os amigos dizem: sim, eu sei. Eu vi. Aí ele disse: eu estava lá, eu vi quando o túmulo abriu, eu vi quando você saiu todo amarrado, mas Jesus estava lá. Então a nossa mensagem hoje é assim: eu fui transformado porque Cristo Jesus tem poder. Porque a mão do Senhor foi comigo. Porque o propósito de Deus na minha vida foi transformador. E aí eu não sou mais quem eu era, porque agora eu sou uma nova criatura. Voltando ao versículo que o senhor falou, né? Tiago 5,15. Isso. Da oração. Isso. Eu quero passar para você que está ouvindo, mãe, pai, irmão,
não desista. Essa oração que você tanto persiste e que você acha que Deus não está escutando, Deus está trabalhando para fazer o melhor pelaquilo que você está orando. Uma hora ou outra, Deus ele vai levantar essa pessoa que você tem orado. A minha mãe, ela sempre dizia, nos seus momentos de deitar, de levantar, nunca se esqueça de olhar para o céu e dizer assim: Deus tem misericórdia de mim. Eu estava em frente aqui do Hospital Geral, na emergência, deitado no chão, esperando a misericórdia de alguém para me colocar ali no hospital, e eu me lembrei disso, do que a minha mãe me disse. E eu comecei a gritar lá no chão: Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E uma pessoa do meio da multidão, porque aglomerou muita gente, né? Eu gritando, né? Aí uns diziam: eu conheço, eu sei quem é, mas ninguém tomava iniciativa. E quando eu me lembrei disso da minha mãe, Deus tem misericórdia, que eu comecei a gritar, aí um da multidão disse assim: eu sei quem é, eu vou pegar a cadeira de roda para ajudar. Então, para você... Começou a mover a situação. Para você ver que uma oração ela tem o poder, né? Isso. Enquanto eu não estava só lá, ai, todo mundo estava só... É hora de clamar, né? Então, quando a situação estiver difícil, clama ao Senhor e Ele vai te ouvir. Aí quando eu disse... A Bíblia diz: quem bate, a porta se abre, quem procura, encontra, né? Então, a hora é essa, a oração tem muito poder. Por isso, quando eu vejo esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que a oração de fé salvará o doente e ele se levantará, eu vejo teu testemunho e eu digo: Deus ainda tem poder. Literalmente. Nós não podemos fechar, tabular a ação de Deus para o passado, para a era bíblica, do texto escrito. É no hoje, é no momento que Deus age. E aí tem uma coisa muito interessante: o tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. É o de Deus. Desde eu estou chegando ao final, eu queria agradecer muito a tua participação. Vamos marcar um outro aí, a gente conversar sobre as megas igrejas, o princípio da fé, como Deus transforma as vidas, como não precisa ser grande, basta ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Às vezes a gente se preocupa muito com patrimônio, com coisa bonita, com coisa grande, quer fazer um negócio assim bem movimentado no sentido de grandeza. Deus se revela na simplicidade, né? Nós queremos mexer as paredes. Infelizmente, hoje nós queremos mexer as paredes, né? Que a gente vai falar isso em outra oportunidade. Vamos falar em outra oportunidade. E nós esquecemos de mexer no coração das pessoas. Na força. Com o culto, ele não foi, ele disse assim: papai, mas eu sou crente também, papai. Tem que estar junto aí, né? Está entendendo, irmãos? Só que passar para os irmãos que não é um passo de mágica, é um processo. E acima de tudo, você tem que querer. Jesus, ele jamais vai lhe forçar a você fazer algo que você não quer. Eu estou aqui hoje porque eu quis. Eu quis sair daquela situação, eu quis mudar. E na hora que eu disse assim: Jesus, eu estou aqui e eu quero. E ele, lembra do capítulo 8 de Mateus? Sim. Senhor, se tu quiseres, né? Então tu pode me mudar. Foi o que eu disse para ele: Senhor, se tu quiser, tu pode me mudar. E hoje ele pegou na minha mão e eu quero. Cheguei, coisa boa. Então eu queria que você visitasse a Igreja Batista do Planalto, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, aqui no Papicu. E a gente tem dois pontos de referência muito bons. Nós temos o Hospital Geral de Fortaleza e temos o Rio Mar, que é a nossa esquerda. Vem, participe conosco nos cultos, você vai acompanhar as nossas redes sociais, você dá um like, você se inscreve no nosso canal, você ativa lá o sininho para receber as nossas notificações. Nós somos a Igreja Batista do Planalto e hoje muita alegria em poder rever esse amigo, esse irmão em Cristo, pastor Dene, que eu vi em épocas passadas como hoje Deus transforma as vidas. Deus abençoe você. Posso passar o meu aqui? Sim. Indico você fazer uma visita à Igreja Batista do Planalto, e nós também temos um trabalho, né? A Igreja Pentecostal Unidos por Cristo fica localizada ali na rua André Dalóleo, número 75, aqui na comunidade dos Índios, ponto de referência ali o supermercado Cometa, né? A Igreja Universal. Pelo lado dela, né? Você desce aquela... A nossa igreja é dentro de uma Cracolândia, né? Então, se você quiser nos visitar, fazer uma visita, né? Ver como é o nosso trabalho, você já está convidado, tá bom? Amém. Obrigado, hein, pastor? Foi uma alegria poder estar com o senhor hoje aqui. Que Deus continue lhe usando, abençoando.
e dando sempre o discernimento da vontade Amém. de Deus. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém.